Olá, olá a todos e todas que estão aqui nos ouvindo para essa gravação para o Leituras em Cena. Fui meio que incumbido pela minha querida amiga Daniele Barbosa, para fazer uma pequena apresentação do meu livro, né? Primeiro faço uma breve apresentação da minha pessoa, porque até porque o meu livro é fora do contexto da área específica do direito, mas é do gênero ficção, embora eu tenha toda a minha formação, minha trajetória na área do direito, né? Eu sou hoje desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, e tenho todo, como eu falei, uma trajetória na magistratura, mais especificamente na Justiça do Trabalho. E como tal, participei muito do, do movimento, né, ou da militância associativa. Fui presidente da Associação de Magistrados do Trabalho do Rio de Janeiro, depois fui presidente da Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, minha querida Ana Matra, né? É, Também, ainda na área de direito, fui conselheiro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e, paralelamente a isso, eu sempre tive, vamos dizer assim, um namoro, né? Uma paixão com a área de letras, mais especificamente de literatura. Sempre fui um leitor voraz. Eu até sempre disse que eu acho que eu só fui aprovado no concurso mais por meu conhecimento literário de cultura geral do que propriamente de direito. Então, eu sempre tive um sonho acalentado com a literatura e com a área de letras. Não por acaso, em paralelo a essa trajetória dentro da magistratura, né, quando eu cheguei ao momento em que eu senti, foi principalmente depois que terminou meu mandato na Ana Matra, eu também cheguei a ser vice-presidente da ANB, mas aí chegou um momento em que eu vi esgotada um pouco, né? Não esgotada, mas que eu já tinha alcançado vários patamares no movimento associativo, e eu achei uma necessidade de estudar. Mas, ao contrário da expectativa geral, eu não fui estudar direito propriamente dito, né? A área de, voltada especificamente para a área do direito, mas sim para a área da literatura, e foi aí que eu fiz não só especialização em literatura, mas também fiz mestrado e também doutorado em estudos culturais e literatura brasileira na PUC do Rio de Janeiro. Finalmente, eu chegou uma hora em que eu também, mais do que leitor, mais do que estudar literatura, eu achei um caminho de escrever literatura, né? Principalmente porque eu tinha, vamos dizer assim, alguns textos devidamente engavetados, guardados na gaveta, e que só eu conhecia. E fazendo o curso, passei a fazer a oficina literária, professor Ivan Proença, aqui no Rio de Janeiro, e por ele próprio, pelo Ivan Proença, eu comecei a receber muito estímulo para publicar os meus contos, publicar os meus textos, principalmente a partir não só do olhar, não só do elogio, mas do olhar crítico de alguém de fora, né? E foi quando eu tomei coragem de sair dessa condição de leitor, de estudioso de literatura, e passar a escrever. É o que eu falo assim, acalentar o sonho de ser chamado também de escritor, né? E aí eu publiquei, no ano passado, 2001, esse livro, 2002, na verdade, esse livro que se chama O Futuro Te Espera, da Companhia Sete Letras, né? É um livro em que eu
escrevi, são 23 contos, na verdade, né? Eu fiz uma divisão de, de um conjunto de contos que eu intitulei O Sentido Trágico da Existência, e um outro conjunto de contos, que é uma parte 2 que eu intitulei Elaná Vevar, né? Que são... Mas eles todos têm um ponto em comum, têm denominadores comuns, mas assim, eu diria que são contos que retratam muito situações do nosso cotidiano e situações que a gente vivencia no dia a dia, aparentemente banais, né? Eu acho que, de alguma forma, e esse é o retorno que, felizmente, eu tenho recebido, e era, vamos dizer assim, a minha intenção, se é que a gente pode falar na palavra intenção para um escritor, não, até porque, a partir do momento que você escreve e publica, a intenção do escritor passa a ser irrelevante, mas, se a gente pudesse falar em intenção, era exatamente de que o leitor pudesse ter algum tipo de empatia com a leitura. Empatia no sentido de que, ou ter, de alguma forma, vivenciado situações similares, ou conhecer quem vivenciou, ou ouvir falar de situações similares a dos contos que eu publiquei, que passa muito desde questões, vamos dizer assim, de conteúdo mais psicológico, né? Um filho que vai até o funeral do pai, ou mesmo um, um pai que vai tirar uma fotografia com a família e se recorda de outras fotografias ou de outra fotografia, né? O casal que se separa tem que fazer a divisão dos livros, né? Depois de anos e anos de casamento, né? Até situações sociais mesmo, que nos dizem respeito, principalmente aos que lidam com a ferramenta do direito do trabalho, do direito social, o cotidiano, a vida, né? De uma, de uma gari, né? Ou de um advogado negro, que, como ele se coloca no mundo profissional, ou mesmo de uma empregada doméstica que não sabe ler, né? Ou de um português que é dono de uma padaria e convive com um menino de rua, enfim, situações que têm conteúdo social, né? Mas que passam também por um viés, vamos dizer assim, psicológico, né? Então, nesse sentido muito que eu procuro, nessa área, muito que eu procuro transitar de alguma forma, né? Tem um dos contos que eu gosto muito, que é ele se chama O Último Comunista, né? Que é um sujeito que lida com um grande amigo, que é um ex-comunista, e trava debates no balcão de um bar, no Rio de Janeiro. São situações que passam muito por esse tipo de reflexão que eu procuro, que eu chamo, que eu convido o leitor a participar, né? Alguém já me perguntou, mas aí quais são as suas influências e tal? E as minhas influências, de alguma maneira, elas estão citadas ao longo dos contos, né? Que vai desde de Drummond até Fernando Pessoa, Clarice, e principalmente, né? De quem eu sou fã maior, meu ídolo, vamos dizer assim, que é o Machado de Assis. Então, são, são fontes, né, cujas águas eu bebi muito ao longo da minha vida e que, de alguma forma, elas hoje passam, influenciam e estão presentes nos contos, né? Então, convido a quem
se interessa, gosta de literatura, né, a ler o Meu Futuro Te Espera, que pode ser encontrado desde em algumas livrarias físicas até na internet, na Amazon, né, nessas mais conhecidas. Eu continuo escrevendo de alguma forma, continuo, até porque essa situação passa a ser quase que essencial, né, para a gente. É uma forma, é uma válvula de escape que eu tenho. Eu continuo escrevendo, paralelamente continuo convivendo com a minha atividade na área do direito, né? Eu sempre falo que enquanto eu acreditar de alguma forma, eu vou continuar, enquanto a idade e a disposição me permitirem, eu vou continuar atuando, né, como desembargador do trabalho. Mas, paralelamente, eu estou. É bem verdade que é muito difícil, porque falta tempo, mas tentando desenvolver também esse meu outro, esse meu outro lado, né? O Borges gosta de dizer que nós somos homens duplos, né? Então, esse meu outro lado, que é o lado da escrita, é o lado da literatura, é o lado de ser escritor. Então, fica aqui o convite para quem estiver assistindo, né, de e principalmente a gente acabou, é claro que esse vídeo pode ser visto a qualquer momento, mas agora recentemente o nosso Chico Buarque foi homenageado com o prêmio Camões, né, o prêmio máximo da literatura portuguesa, e, e a literatura, de alguma forma, que ele foi homenageado pela literatura, mais pela literatura do que por sua fantástica obra musical, embora as duas, de alguma maneira, se conversem, mas foi uma forma que a literatura foi para as páginas dos jornais. É tão raro isso acontecer, mas, por algum motivo, a literatura, pelas mãos do Chico, do prêmio que ele recebeu, e de toda a polêmica travada em termos de 4 anos que ficou sem receber, por motivos que todos conhecem, a literatura se tornou motivo de debate, motivo de destaque, né, e de visibilidade. E isso é muito bom. A literatura sempre ela é um caminho, ela é um instrumento, é uma fonte de prazer, né, que é, a meu ver, absolutamente insubstituível, né? Então, é, fica o convite, e lembrando que esse vídeo, né, em Leituras em Cena, vai, vai ser devidamente transmitido, está sendo transmitido pela página dos trabalhadores de apps em cena, que está no Instagram. Okay? Muito obrigado por todos, pela paciência que me assistiram até agora, e até breve.